Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Low Volume 1. Esse volume é intitulado O Fim de Toda a Luz. Esse é um quadrinho produzido pelo Rick Remender e pelo Greg Totini, ou Tocchini, não sei pronunciar, vou ficar pronunciando Totini para facilitar. Pois bem, originalmente isso aqui foi publicado em 26 edições pela Image. No Brasil, sendo lançado pela editora Devir em 2 volumes. Cada volume brasileiro tem muitas edições, muitas issues, né? Aqui no caso nós teríamos tipo 15 revistas, o equivalente a 15 revistas mensais. Ou então 3 encadernados. O segundo volume, nós teremos o equivalente a 11 revistas mensais ou 2 encadernados. Pois bem, ao meu ver, esse é o primeiro grande lançamento da Devir nesse ano de 2022. E grande em alguns sentidos. É um lançamento volumoso, né, com muitas páginas, esse novo formato que a Devir está apostando, que são encadernados maiores, com mais páginas, e com capa cartonada. É grande por isso e também acredito eu que seja um lançamento do qual se espere bastante repercussão. Esse formato novo que a Devir está lançando agora, o primeiro acho que foi o Some Things Killing the Children. É um formato que, é claro, é uma certa resposta a esse contexto do nosso mercado. Volumes maiores equivalem a menos volumes, ou seja, a série vai chegar ao fim mais rápido. O pessoal sempre pergunta isso, a série já está acabada? Quanto tempo para acabar? Então a série chega ao fim mais rápido. E tem uma coisa, né? Embora o preço de capa suba, e isso não tem como, né? São muito mais páginas, quando a gente compara, se isso aqui fosse lançado em 3 volumes separados e sendo lançado num encadernadão só, assim, a relação custo-benefício fica melhor. Eu imagino que a estratégia da editora vá por esse lado, né? Isso aqui sou eu imaginando. De todo modo, né? O papo hoje não é sobre esse novo formato. Eu particularmente gosto desse formato de capa cartonada e mais páginas. Acho tipo, o melhor formato para guardar. De capa dura acaba ocupando mais espaço. Mas enfim, o papo não é sobre o formato. Vamos para a apreciação da história. Bom, linkando, né, o formato ajudou na apreciação da história. Sendo bem sincero, acho que se eu tivesse lido só o primeiro volume, o equivalente ao primeiro volume, a história não teria me fisgado tanto. Eu imagino que isso vai ficar claro, o motivo vai ficar claro durante o vídeo. Vamos lá. O Rick Remender é um cara criativo, só que ele tem seus pontos fortes e fracos, como todo mundo, né? O forte dele é a criação do enredo, as situações que ele cria. Ele é criativo nesse tipo de coisa. E o seu fraco, ao meu ver, está no desenvolvimento dos personagens e principalmente nos diálogos. Em relação a Low, eu devo dizer que os personagens, assim, no que tange a trabalhar os personagens, houve um esforço do Remender. Eu acho que ele está melhor do que a média aqui. Sobre os diálogos, a gente volta a isso ao final do vídeo. Mas os personagens aqui, vamos lá, eles possuem dramas, eles possuem questionamentos, eles mudam de posição. Só que o mais forte, no entanto, continua sendo a situação criada. Vou falar para vocês como é a situação, enquanto mostro um pouco os desenhos do Greg Totini, né? Vamos lá. O seguinte, nós estamos aqui num mundo onde o Sol começou a se expandir. Na verdade, no momento da história, essa expansão do Sol, lembrem disso, né? O Sol vai se extinguir em um determinado momento, mas antes disso ele explode, ele se expande, né? Aqui, na verdade, esse começo da expansão do Sol já começou a acontecer, o começo começou a acontecer é ótimo, né? Mas esse começo já tem muito tempo que isso está rolando, né? Então, no momento da história aqui, essa coisa da expansão do Sol é presente e também é passado. E o que acontece? Essa questão que está acontecendo com o Sol torna a habitação na superfície da Terra inviável para a raça humana. O que a humanidade faz? Envia sondas para o espaço para procurar um outro planeta e se muda para os locais mais profundos do oceano. Se cria domos lá, grandes cidades. Só que se passa muito tempo se passa. E não se tem respostas dessas sondas e a vida vai sendo essa vida no fundo do mar, esperando o fim da Terra. Então nós temos aqui os últimos dias da humanidade. A esperança num outro planeta se foi, a vida nesses domos está ficando insustentável, o ar está ficando muito poluído, porque é um ar constantemente reciclável. E, bom, a humanidade vai abraçar seu fim e as pessoas vão ter diversas formas de fazer isso.
Só que há uma mulher que sustenta a esperança. Na verdade, ela professa uma espécie de religião da esperança e ela e sua família são as personagens principais de Low. O Remender, ele faz a escolha de mostrar e não dizer. Isso significa o quê? Isso significa que o mundo não é explicado. Você não vai ter uma página, um esquema dizendo aconteceu isso tal época, o mundo ficou assim, as cidades se comportam desse jeito. Não, o mundo não é explicado. Nós vamos pegando as coisas no andar da história. Essa é uma estratégia que eu acho boa, dá veracidade. Né? Pensa o seguinte, ninguém fica explicando o mundo. Nós vivemos num mundo onde existem países. Bom, a não ser para as crianças que estão em idade escolar, as pessoas vivem no mundo sem que fiquem explicando esse mundo o tempo inteiro. Acontecem explicações, claro, quando eles chegam num novo lugar, ou ficam diante de um estrangeiro, algo desse tipo. Não necessariamente um estrangeiro, estou usando isso como exemplo para vocês entenderem, mas a ideia é mostrar a vida nesse mundo. E a partir da vida nesse mundo a gente vai entendendo o status quo que está posto. E a trama, ela é sobre manter a esperança, mesmo diante do impossível. Nesse sentido, o título, O Fim de Toda a Luz, funciona como uma metáfora. E por quê? É o fim de toda a luz, o Sol vai se expandir e depois vai se extinguir. Também é o fim de toda a luz, porque as pessoas vivem debaixo do oceano, em locais escuros, onde a luz do Sol não chega. Mas a luz aqui é uma metáfora para a esperança. Então, é o fim de toda esperança. O que resta é o desespero. Há uma expressão ligada ao personagem aí tanto do judaísmo quanto importante para o cristianismo, que é Abraão, que veio muito à minha cabeça quando eu estava lendo isso aqui, que é esperar contra toda esperança. Esperar contra toda esperança. A ideia é que mesmo quando a esperança se mostra impossível, ela persevera. E a esperança é triunfante quando ela acontece sem nenhuma razão de ser. Quando ela é contra a razão, quando ela é contra, de certa maneira, até os fatos. Quando ela é contra, de certa maneira, a própria esperança posta. Ela é triunfante nesse sentido. É um esperar contra a própria esperança. A protagonista aqui segue esse rumo. A ideia que está posta é que essa é a manutenção da esperança, é a partir da manutenção da esperança que se pode fazer alguma coisa para triunfar diante de situações desesperadoras. Claro que é uma esperança ativa, não é uma esperança só de sentar e esperar que as coisas caiam, é uma esperança ativa. E o Remender aqui, como essa situação do fim da luz, do fim da humanidade já não fosse terrível, ele vai como que colocando prova sobre prova para a esperança dos protagonistas aqui. Vai colocando prova sobre prova. Cada vez mais eles têm menos motivos para esperar. Há uma coisa que faz com que a trama se desenvolva, uma razão da esperança, mas pessoalmente essas pessoas vão sendo destruídas, vilipendiadas e perseveram esperando contra toda a esperança. E eles percebem que a esperança, pelo menos uma personagem percebe, não é algo só para si. Na verdade, é a esperança da salvação do seu povo. É isso que está em jogo aqui. O ponto mais fraco são os diálogos. Eu mencionei os diálogos lá no início. Em alguns momentos, a fala da protagonista, da principal, vamos colocar assim, soa um pouco como um discurso de coach, sabe? Aquela coisa, a esperança remodela a sua realidade, a esperança molda a realidade. Ela professa uma religião da esperança e quando fala, soa assim. Pode ter sido proposital, para dar um tom religioso à coisa de uma pessoa que repete a sua crença para si. E também uma esperança que precisa ser até caricatural frente ao desespero absoluto em que eles estão. Mas dá a sensação de que poderia ter sido mais burilado. Ainda assim, gente, os problemas nos diálogos para mim acontecem nesses momentos. No geral, a coisa até flui bem. E a história, ela envolve bastante. O formato, como eu disse, ajudou, porque o mundo foi melhor mostrado. Embora a trama tenha um ritmo legal, até bem acelerado, a própria situação dos personagens,
e o mundo vão sendo mostrados aos poucos. O melhor vai vindo aos poucos. E não dá para encerrar essa resenha sem dizer, é um tema fundamental. O tema da esperança é um tema fundamental no mundo contemporâneo. Eu não vou entrar aqui no conteúdo da esperança, isso seria um outro papo, mas hoje nós vivemos um mundo com déficit de esperança, com as diversas razões para a esperança. A gente fala disso, né, com a morte das ideologias, a própria certo tipo de relação com a religião. Então vivemos um mundo com déficit de esperança. E o Remender traz a mensagem, vamos colocar assim, embora em alguns momentos ele pese a mão, mas de que a mensagem de que a esperança ela é fundamental para a construção de um mundo melhor. Ela é fundamental para a construção de uma vida melhor. Bom, quando só resta o desespero, aqui ele mostra como as pessoas agem. Inclusive, acho que mostra de maneira até bem interessante. Os desenhos do Greg Totini, vamos lá, eles, no início, eles me causaram certo estranhamento. Mas, ao ler, eu fiquei pensando que isso foi importante, porque é uma estratégia narrativa, porque eles querem mostrar o quão estranho é esse mundo novo, né? É esse mundo de milhões, quiçá bilhões de anos no futuro. Enfim, primeiro grande lançamento da Devir, não sei se ela vai lançar o segundo volume ainda esse ano, mas termina de um jeito que dá vontade de ler o segundo volume logo. Tem um jeito que dá vontade de ler o mais rápido possível esse segundo volume. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar sobre Low Volume 1, o fim de toda esperança. Bom, agora resta aquele jabazinho de final do vídeo, né? Pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso esteja chegando por agora. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Vou deixar o link da Amazon na descrição, inclusive o link de Low, caso alguém tenha interesse em comprar, o link está aí na descrição. A galera sabe que usando esse link que está na descrição ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. Deixa o link além da Amazon, tem link da Panini, tem cupom da Editora Novo Século. Qualquer uso desses links, desses cupons que estão na descrição, ajuda demais, né? É o que me permite produzir vídeo após vídeo, fazer, como eu costumo dizer, mais e melhores vídeos para vocês. É isso, minha gente. Forte abraço e até o próximo vídeo.